Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou engenheiro civil, também sou técnico em edificações. Esse é o meu canal Engenharia para Leigos. Pessoal, antes de mais nada, se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscrevam. Dê o seu like, compartilha com seus amigos, ative o sininho de notificação para você não perder nada. E fazendo isso você vai me ajudar bastante e também vai fazer com que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Também me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui na tela agora. Me sigam lá, dê essa força e aproveitem o vídeo. Continuando a falar sobre pisos e revestimentos nessa parte 2, hoje nós falaremos sobre os tipos de acabamento, sobre a argamassa, sobre espaçamento de uma peça para outra, qual que é o ideal, sobre a junta seca e o que seria ela, e também sobre rejunte. Tipos de acabamento da peça. Existem dois tipos de acabamento: o acabamento bold, onde as laterais de cada peça elas são levemente arredondadas, e o acabamento retificado, onde as laterais da peça são retas. No caso de você trabalhar com peças bold, você vai precisar, na hora que você for assentar o piso ou revestimento, deixar um espaçamento maior de uma peça para outra, porque essas peças geralmente elas não são idênticas e quando o acabamento é bold, elas tendem a ter imperfeições maiores de uma peça para outra quando comparada com as peças retificadas, e esse espaçamento um pouco maior ajuda a compensar essas diferenças de uma peça para outra, tá bom? Já no caso das peças retificadas, o espaçamento pode ser menor de uma peça para outra. Agora falaremos sobre a argamassa. Bom, a argamassa ela meio que tem uma função colante, né? Ela funciona como se fosse uma cola, tanto que o nome dessas argamassas é chamada de argamassa colante. Os três tipos mais utilizados são a argamassa colante 1, argamassa colante 2 e a argamassa colante 3, tá? Ou então a C1, a C2 ou a C3, que seriam as abreviações dessas argamassas, certo? A C1 ela é indicada para ambientes internos, tanto ambientes secos quanto os ambientes molhados, porém ela não é indicada para porcelanatos, tá? Você nunca pode usar para assentar um porcelanato a C1, porque ela não vai segurar, certo? Então, para ambientes internos e peças cerâmicas fora porcelanato, pode utilizar a C1 tranquilamente. No caso da C2, além das indicações da C1, você também pode utilizar ela em áreas externas por conta da sua resistência às variações climáticas. Portanto, você pode utilizar em piscinas de água fria, em quintais, em áreas públicas, e se você quiser utilizar para assentamento de porcelanato, você pode utilizar, mas desde que na embalagem do produto esteja essa indicação. E desde que o porcelanato também não seja dos maiores que existem. Já a C3, ela é a argamassa que possui a maior aderência dentre as três argamassas, portanto ela é bastante indicada para fachadas porque reduz e muito mesmo o risco de uma peça acabar se descolando lá de cima e provocar dessa forma algum tipo de acidente, tá? E para porcelanatos também ela é a mais apropriada porque ela tem uma capacidade de colar peças maiores do que 60 por 60, daí para maiores tem que ser esse tipo de argamassa, tá bom? Então para porcelanatos e fachadas, além de todas as indicações da AC1 e AC2, vocês devem utilizar a AC3, tá bom? Eu vou precisar falar novamente sobre um outro termo técnico, tá? Mas é importante que eu fale para que vocês tenham uma compreensão melhor sobre o assunto. Você sabia que praticamente todos os materiais presentes na natureza, ele expande e retrai, ele aumenta e diminui de tamanho quando submetido a determinadas temperaturas? Pois bem, quando esse material ele é submetido a uma temperatura muito alta, muito elevada, a tendência dele é expandir. E quando essa temperatura é mais fria, a tendência dele é se retrair, a diminuir de tamanho.
Então, trazendo esse conceito aqui para o nosso assunto, que é pisos e revestimento, acontece a mesma coisa, tá? Esse espaçamento que existe de uma peça para outra é chamada de junta de dilatação, para que esses pisos, esse revestimento, ele consiga, num momento de muito calor, expandir, quando estiver frio, retrair, sem que prejudique o conjunto do revestimento. E o tamanho dessa junta, ela vem escrito na caixa do produto, tá? Ela vem especificada qual é o tamanho da junta ideal para aquele tipo de piso. Ou seja, esse tamanho não é aquilo que você achar que vai ficar melhor na sua casa, não é aquilo que o pedreiro te falar, não é aquilo que fulano te falou, não é aquilo que você acha que vai ficar melhor, é aquilo que estiver escrito na caixa, que estiver na especificação técnica deste produto. Por isso que um projeto ele é tão essencial antes de qualquer tipo de obra na tua casa, no teu comércio, na tua indústria, porque nele é onde vão estar todos os detalhes da sua obra. O piso, qual material que vai ser, a junta que vai ser utilizada, qual junta que você prefere que tenha na tua casa. Todos esses detalhes existem no projeto. Portanto, antes de fazer qualquer obra, faça um projeto antes, ele é essencial para o sucesso da sua obra. E não pense você, tá, que se você colocar do tamanho que você achar, que não tem problema, que é mera estética. Não é mera estética. Sabe por quê? Porque se você não permitir, se você não der o espaço suficiente para que essas peças meio que se movimentem entre si, o que vai acontecer? Futuramente, não no momento que você colocar o piso e revestimento, tá? Mas daqui um tempo, daqui uns meses ou até anos, vai acontecer o quê? Por não ter espaço para a movimentação dela, vai acontecer que elas vão se descolar, elas vão acabar estourando, elas vão meio que vir para cima, elas vão se soltar da sua parede ou do seu chão. E aí, para refazer, você vai ter que gastar novamente, vai ter que pagar para um pedreiro ou um azulejista refazer um trabalho que você pode ter certeza que refazer é muito pior do que fazer do zero, tá? Então, por favor, se atentem a esses detalhes de junta, sigam aquilo que estiver na caixa. Antes de você comprar qualquer piso, tente visualizar, de preferência faça um projeto para saber que tipo de piso você vai usar, qual é o espaçamento que você vai querer, para aí sim você ver que tipo de piso vai estar disponível de acordo com o seu desejo. Ah tá, beleza Danilo, mas e a junta seca? Eu vou explicar agora o que seria a junta seca, se você pode, se você não pode utilizar a junta seca, tá bom? Junta seca nada mais é do que você colocar, assentar uma peça do lado da outra sem dar nenhum tipo de espaçamento. Ela vai ficar exatamente colada, certo? Isso seria junta seca. Agora, eu posso fazer isso? É permitido? Fica legal? Se você fizer com os materiais e da maneira correta, nas condições corretas, você pode fazer sim, tá? Aqui no país, aqui no Brasil, existe apenas uma empresa que disponibiliza os materiais, os pisos e os revestimentos que pode utilizar essa técnica de junta seca. Essa empresa chama-se Ceusa. Porém, existem algumas exceções que você, mesmo com esses materiais da Ceusa, você não vai poder fazer a junta seca. Essas exceções são no caso de você querer aplicar essas peças em piso sobre piso, gesso acartonado, o famoso drywall, piso aquecido, geralmente pisos externos, onde o sol bate ali o tempo inteiro, e também em ambientes especiais. Quais seriam esses ambientes especiais? Churrasqueira, piscinas, saunas, lareiras, esses tipos de ambiente onde há uma variação de temperatura bastante grande. Nessas exceções, portanto, é indicado que vocês utilizem uma junta, ou seja, um espaçamento de 2 milímetros. Nos demais casos, a junta seca com esses produtos da Ceusa é permitido. E muito importante, o rejunte em junta seca em ambientes molhados. E lembrando,
E muito importante, o rejunte em junta seca em ambientes secos é opcional. Porém, em ambientes molhados, o uso do rejunte é obrigatório. E por fim, mas não menos importante, nós falaremos sobre o rejunte. Sabe aquela massinha que às vezes você mesmo já pegou, colocou na ponta do dedo e foi passar no vão entre uma peça e outra? Pois é, se você já viu alguém fazendo dessa forma ou se você já fez, você estava fazendo de uma maneira errada. Mas isso aí é um outro assunto para um outro vídeo, tá? Hoje eu vou falar sobre os tipos de rejunte que são mais utilizados aqui no mercado, né, como um todo, e também as indicações para cada tipo de situação, certo? Os três mais utilizados são o rejunte cimentício, o rejunte acrílico e o rejunte epóxi. O rejunte cimentício ele é bastante utilizado em salas e quartos, ou seja, em ambientes secos, e o acabamento dele ele é um tanto quanto áspero, tá? Quando você passa o dedo depois dele seco, ele é um tanto quanto áspero, mas ele é mais utilizado em salas e quartos. Sobre o rejunte acrílico, ele é indicado para áreas molhadas como cozinhas, banheiros, lavanderias, devido à sua baixa permeabilidade, o que significa que o risco de ter infiltração nesse tipo de rejunte é muito baixo, tá? E ele é indicado para juntas de 1 até 5 milímetros. E o acabamento dele depois de seco é liso. Se você for passar ali a mão, ali o dedo, você vai sentir que tem uma textura bastante agradável, tá? Já o rejunte epóxi, ele é a melhor opção para piscinas e saunas, por conta de ser totalmente impermeável, tá? E o acabamento dele também é liso, também tem um toque mais suave, tá bom? Esses são os três tipos de rejunte mais utilizados. Outra coisa, eu quase ia me esquecendo, a principal função do rejunte é a vedação do conjunto de pisos e revestimento, tá? Para que não haja infiltrações. E ele também ajuda a compensar a diferença de tamanho entre uma peça e outra. Então, essas duas funções são as funções principais do rejunte: a vedação do conjunto de pisos e revestimento, e também compensar a diferença entre uma peça e outra, porque elas, como eu já havia mencionado antes, elas nunca são idênticas. Agora nós iremos repassar o que nós vimos aqui nessa parte 2. Nós falamos sobre a argamassa, que tem três tipos principais, a C1, a C2 e a C3, que cada uma delas tem a sua indicação própria. Nós falamos também sobre os espaçamentos ou as juntas e para o que ela serve, qual é a função de existir essas juntas, que nós vimos que é para que a peça ela consiga dilatar e retrair, expandir ou retrair de uma maneira que não vai danificar todo o conjunto de revestimento. E a junta seca nós até podemos usá-la desde que com o material certo e nas condições e situações adequadas. E para fechar, nós falamos sobre os três tipos de rejunte mais utilizados também na construção, que seria o cimentício, o acrílico e o epóxi, cada uma também com a sua respectiva indicação. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido o máximo de dúvidas que vocês tinham. E se por acaso faltou esclarecer sobre algum tipo de assunto, sobre algum tema, sobre algum item, por favor deixa aqui nos comentários, tá? Deixa a sua pergunta que eu vou responder com o maior prazer. E me sigam nas redes sociais, está na descrição do vídeo juntamente com o meu contato e também está aqui na tela novamente, tá? E se você precisar de algum engenheiro civil, entre em contato comigo que eu estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.